Amém? Graças a Deus. João capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas tu para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Olha aqui para mim rapidinho. Hoje eu vou tentar ser breve. Essa é uma história muito conhecida pela igreja. A história de uma família. Na semana passada eu ministrei um momento de dízimos e ofertas e falei um pouco sobre essa família. Uma família muito conhecida de Jesus. A Bíblia diz que por ali Jesus passava. Naquela casa, Jesus sempre fazia 1 hora. Era aquela casa que Jesus gostava de estar. Era aquela casa que Jesus sempre passava por ali. Era uma casa que sempre que Jesus estava fazendo aquele roteiro, Jesus dizia: opa, aqui eu tenho uma casa que eu não posso deixar de ir. Sempre haverá uma casa que Jesus gosta de ir, que Jesus gosta de repousar. Jesus ama todas as pessoas e eu sei, tenho plena certeza que Ele ama estar em todas as casas. Porém, em algumas casas Ele não é bem recebido. Mas nessa casa Jesus era bem recebido. E tomara que na sua casa Jesus seja bem recebido. Tomara que os louvores que toquem lá na sua casa agradem ao coração de Jesus. Que a harmonia que há na sua casa e na mesa do jantar seja uma casa onde Jesus diga: essa casa eu gosto de estar. Tem muitas casas que Jesus não é mais convidado. Eu conheço algumas casas que o prato principal do almoço de domingo é o pastor da igreja. E eles se assentam e começam a dizer: tu viu aquele pastor? Você viu aquele pastor? Ah, eu não gosto, ele fala muito, ele mexe no óculos toda hora, ele não para no culto. Ah, aquela igreja, eu acho que a igreja é muito quente, eu acho que a igreja é muito fria. Nessa casa Jesus não tem prazer de estar. Mas naquela casa onde as pessoas têm paz umas com as outras, onde há uma harmonia, essa casa Jesus gosta de estar. E mesmo que a sua casa não exista ainda essa paz, quero te dizer uma coisa: Jesus te trouxe aqui para te dizer uma coisa. Como ele disse a Zaqueu: hoje convém que eu vá pousar lá na sua casa. Eu conheço muitas pessoas que já levaram bebida para casa. Graças a Deus não veio no culto hoje, né? Eu conheço muita gente que leva tanta coisa ruim para dentro de casa. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele teve uma ideia fenomenal. Ele trouxe Jesus para dentro da casa dele. E quando ele trouxe Jesus para dentro da casa dele, houve na casa dele uma ressurreição. Porque em todos os lugares que Jesus está, alguma coisa diferente tem que acontecer. Leva Jesus lá para a sua casa. Não seja como Maria e José. Eu estou aleluiado hoje, aleluia. Maria e José esqueceram Jesus lá na festa. E está cheio de gente que esquece Jesus na igreja.
Jesus não é alguém que vem e fica aqui, Jesus, eu te amo, mas quando eu saio da igreja, Jesus, fica aí que domingo eu volto. Jesus, Ele quer andar contigo. A proposta de Jesus é: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa casa era uma casa fenomenal, aleluia. Sabe por quê? Porque nessa casa tinha Marta, Maria e Lázaro. Fala de 3 tipos de pessoas, olha aqui para mim, 3 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Marta é aquela que gosta de trabalhar. Você conhece alguém assim? Tem gente dentro da igreja que gosta de trabalhar. A pessoa não para um momento. Então tem gente dentro da igreja que gosta de trabalhar. Ele trabalha, o negócio dele é trabalhar. O culto está acontecendo, ele está trabalhando. Ele está arrumando cadeira, ele está varrendo. No meio do culto ele quer trabalhar. Assim era Marta. Marta é necessário dentro da casa, porque senão a casa fica desarrumada. Não condene Marta. Marta gosta de trabalhar. E Maria? Maria gosta de adorar. Maria não quer nem saber. Dentro da igreja você vai encontrar aqueles que gostam de trabalhar, não para, a pessoa não consegue nem ouvir a palavra. Ela está sentada, daqui a pouco ela levanta, deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer, aleluia. Maria não, Maria é aquela que é adoradora. Maria pode cair o mundo, ela está aqui, oh glória, Santo Espírito és bem-vindo. Já acabou o louvor e Maria está aqui, ó. Já acabou. Maria é adoradora. E toda a igreja precisa ter o espírito de Marta, que trabalha, que vai para lá, que vai para cá. Só que toda a igreja precisa de ter também adoração. Porque uma igreja que não trabalha não vai para frente. Porque o único lugar, deixa eu ficar quieto, né? Não tem como trabalhar e não receber. Não tem como trabalhar e não receber. Então a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa adorar. Então toda a igreja tem Marta, toda a igreja tem Maria e toda a igreja tem um Lázaro. Sabe quem é Lázaro? Lázaro é o da comunhão. Lázaro ele não gosta muito de trabalhar. Lázaro ele não gosta muito de adorar. Lázaro o negócio dele é ter comunhão. Como assim, pastor? Ele quer estar junto. Essa igreja que nós precisamos. Uma igreja que trabalha, uma igreja que adora, mas é uma igreja que também tem comunhão. E era uma casa, olha aqui para mim, uma casa que Jesus gostava. E a Bíblia diz assim, olha aqui que a Bíblia diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não diz que porque um trabalhava era melhor do que o outro, porque dentro da igreja ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que trabalha é tão importante quanto aquele que adora, que é tão importante quanto aquele que gosta de ter comunhão. Então respeite o seu irmão do jeito que ele é. Ele pode ter o espírito de Lázaro, ele pode ter o espírito de Marta, ele pode ter o espírito de Maria, mas todos nós temos o espírito de Deus, e isso é mais importante. Amém? Uma casa assim, a Bíblia diz assim, olha, Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. A Bíblia não diz, olha aqui para mim, a Bíblia não diz que eles eram certinhos ou santinhos. A Bíblia não diz que elas eram beatas. A Bíblia diz que Jesus amava. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor de Deus é algo impressionante. O dia que você entendeu o amor de Deus, você nunca mais se desvia. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, Jesus amava. O amor de Deus, ele vai muito mais além daquilo que você faz ou possa ter feito. Você pode ser uma pessoa que chegou até aqui hoje e diga assim, pastor, eu errei essa semana. Eu errei com a minha esposa, eu errei no meu trabalho, eu errei nas minhas finanças, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama, independente do que você tenha feito, Ele te ama, e o amor de Deus é tão impressionante, que quando Isaías vai tentar descrever, ele fala assim, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu, o Senhor, jamais esquecerei de vós. O amor de Deus é muito grande. Ele te ama, Ele me ama. Aplauda Ele e glorifique a Ele, porque Deus te ama. E o amor de Deus nos constrange. Eu já contei experiências aqui de quando eu pisava na bola
chegava na presença de Deus e ainda assim, ao invés de me castigar, ele dizia assim: filho, eu te amo. Não importa os lugares que você tenha andado, como um filho pródigo, você pode estar hoje longe da presença do Pai. Só que a Bíblia diz que o filho pródigo gastou dinheiro, saiu de casa, fez tudo errado. Quando ele disse assim: eu vou voltar para a casa do Pai, a Bíblia diz que o Pai estava com os braços abertos, esperando ele voltar. Assim é o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Porém, deixa eu te dar uma notícia. O fato de Deus te amar não significa que você não passará por momentos difíceis. Porque tem muita gente, tem uma teologia aí da prosperidade sendo pregada, que tem gente que diz assim: Deus me ama, então eu não posso ficar doente. E se a pessoa está doente, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. Ah, eu não posso ficar sem dinheiro. Não, se ficar dinheiro, é o devorador, é devorador, é devorador, é devorador. Não, eu não posso ficar com dor de cabeça, senão é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Esses dias um irmão foi sair de casa e bateu o carro. Quando ele ligou para outro irmão da igreja, sabe o que o irmão falou? É o tranca-rua. Eu disse: não, é porque ele é ruim de roda mesmo, já bateu 5 vezes. O fato de Deus te amar não significa que você não passará por momentos difíceis. E o momento difícil chegou naquela casa. A Bíblia diz que tudo estava indo muito bem. Jesus sempre comia um peixe naquela casa, um churrasco. Só que um momento, a enfermidade chegou lá naquela casa. Pastor, mas Deus não me ama? Ele te ama. Pastor, mas Deus não me protege? Ele protege. Só que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Nós passaremos por momentos difíceis, e o momento difícil chegou naquela casa. A Bíblia diz que Lázaro, o da comunhão, o da alegria, adoeceu. Eu não sei qual era a doença, a Bíblia não diz. Eu não sei se ele teve uma doença nos ossos, no corpo, eu não sei. A Bíblia diz que quem adoeceu foi Lázaro. Quem está entendendo, diga amém. Lázaro ficou ruim, mas ficou ruim. As irmãs, agora vem comigo, entenda a mensagem. Você é amigo de Jesus. Se Lázaro, amigo de Jesus, fica doente, o que nós temos que fazer? Avisar Jesus. O que você faria? Até porque Jesus já tinha curado antes de chegar na casa dele. A fama de Jesus passava por todas as cidades. Ora, se eu tenho um problema, eu vou falar com quem? Eu vou falar com Jesus. Se eu tenho um problema dentro da minha casa, eu vou falar com quem? Eu vou falar com Jesus. O que significa isso? Oração. Todos os problemas que você tiver, faça uma coisa antes de tomar uma atitude: avise a Jesus. Vai falar primeiro com Jesus. Muitas pessoas passam por momentos difíceis, mas não falam com Jesus, não apresentam um problema a Jesus. A primeira coisa que aquelas mulheres fizeram foi sair dali e avisar Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ir falar com Deus primeiro. Sabe por quê? Ele, mais do que qualquer pessoa, é que pode resolver o seu problema. Então, corra e avise para Jesus. Corra, dobre os seus joelhos e diga assim: Jesus, eu tenho um problema. Jesus, a minha casa tem um problema. E de repente avisaram Jesus. Imagina comigo agora a expectativa das duas. Imagina comigo a expectativa de Marta e Maria. Vem para dentro da história comigo. As duas estão conversando. Marta, ele vai vir, ele vai chegar, daqui a pouquinho ele está aí. Nós já falamos com ele, nós já oramos, vai dar tudo certo. Naquela época não havia WhatsApp. Se não, mandava um zap para ele sempre está online. Mandaria um zap para ele, a mensagem fica, chegou, lida. Ele já sabe, ele vai responder. Correm até Jesus, olha aqui para mim. Jesus,
Jesus, preciso falar contigo. E Jesus atendendo, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus, preciso falar contigo, Jesus. Jesus, espera aí, eu já vou te atender. Não, é sobre Lázaro. Ele, opa, sobre Lázaro? Pode falar. E ele ouve, ó, Lázaro está mal, hein? Se eu fosse o Senhor, largaria tudo isso aí, porque ele está ruim. Imagina só o rapaz voltando. Imagina comigo, quem está entendendo, diga amém. Imagina o pastor Fábio voltando. Ai, Jesus falou. Ô Marta, Maria, pode ficar tranquila. O que ele falou? Ele disse que tá tudo tranquilo. Ele disse que, ó, pode dormir. Vai dar tudo certo. Sabe o que ele falou? Você não vai acreditar. E Maria, fala porque Lázaro está doente. Ele disse que é para a glória de Deus. Logo, Marta e Maria começam a imaginar assim: bom, se ele disse isso, vai dar tudo certo. Nós já oramos, e essa é a vida de muitas pessoas. Nós já falamos com Deus. Nós temos uma palavra de Deus, então vai dar tudo certo, amém ou não amém? Só que não foi o que aconteceu. Esse é o momento mais difícil, quando você já orou, quando você já apresentou a Deus, e ao invés das coisas melhorarem, parece que piora. E o quadro vai ficando cada vez pior. Lázaro, batimento cardíaco, não confere. Mas Jesus disse: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. E quando elas menos imaginam, não, Jesus vai chegar a tempo. Olha aqui para mim, presta atenção. Jesus disse que vai agir. Então eu espero, e tem tanta gente esperando. Só que Jesus não vem na hora que a gente espera. A gente faz a conta, ele vai chegar, e parece que demora a acontecer. Provérbios capítulo 13 diz assim: a esperança adiada entristece o coração. Jesus não vem, Lázaro piora, e ao invés das coisas darem certo, eu já orei, as coisas começam a piorar, e a piorar. E de repente, chega uma notícia: Marta, Maria, Lázaro não resistiu não, morreu. Mas Jesus falou que chegaria, e até agora ele não veio. E a Bíblia diz que, agora imagina comigo, eu tenho uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus sobre o seu casamento, você tem uma palavra de Deus sobre a sua empresa, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, e de repente quando você menos espera, acaba. Imagina Marta conversando com Maria: olha aqui para mim, oh, amiga, mas Deus não tinha dito? É um momento onde nós entramos em parafuso. É um momento difícil porque a palavra de Deus parece não estar de acordo com a situação. Deus prometeu que iria abençoar e hoje não está acontecendo. E ao invés dele melhorar, ele piora. Quem está entendendo, diga amém. Enfim, vamos esperar. Vamos fazer o velório, porque eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou mortos. Então, irmã, imagina Marta e Maria conversando: irmã, se ele falou vai acontecer, vamos esperar 4 dias. E o que acontece? Velório. O corpo de Lázaro está naquela sala, porque a estratégia do inimigo é acabar com a alegria da sua casa. A estratégia do inimigo é fazer com que o ambiente mude. Lázaro está sendo velado, Maria está ao lado de Marta. E de repente, quando uma olha para a outra, diz: já faz 1 dia que ele não vem, amanhã ele deve chegar. 2 dias que ele não vem, 3 dias, ele mandou um WhatsApp, atendeu o e-mail, o telefone ele retornou. Parece que tudo que ela ouve de Deus é o silêncio. Se tem uma coisa que dói na vida do cristão, é quando parece que Deus nos abandonou, e ainda parece que Ele não fala mais com a gente.
Isso dói. Isso machuca. É quando parece que Deus não está ouvindo mais a sua oração. E o que nos deixa em crise é que nós temos uma palavra de Deus, mas ao mesmo tempo parece que Deus não age. E muitos aqui estão enfrentando este momento que é o tempo do silêncio, onde Deus disse assim: vai acontecer, e Ele não disse mais nada. Ele não disse como vai acontecer, Ele só disse que vai acontecer. 4 dias elas esperam, porque na cultura judaica, olha aqui, os judeus acreditavam que 4 dias o espírito do falecido permanecia sobre o caixão, e até 4 dias o espírito poderia retornar para ele e ele ressuscitar. Cultura judaica. Deu 4 dias, nem o espírito veio, nem Jesus veio. Vamos enterrar. Levam Lázaro. Agora imagina você, quando as pessoas olham para Marta e Maria e dizem assim: Marta, Maria, onde está o teu Deus? E é difícil quando a gente enfrenta isso. É difícil, pastor Silas, quando a gente está passando um momento tão difícil, e a gente diz assim: Jesus vinha na minha casa, Jesus falava comigo, e agora as pessoas batem em você e dizem assim: aí campeão, e aí mulher, onde está o teu Deus, hein? Olha que situação. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Eu sinto o Espírito de Deus vindo falar conosco. Eu passei por momentos tão difíceis na minha vida, e eram os momentos que eu mais orava. As coisas não davam certo. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim: ei, você estava orando para quê? Parece que não adiantou. Aleluia. Elas enterram a Lázaro, colocam Lázaro dentro de uma tumba. Não era no chão, era um local que se colocava o corpo e rolava-se uma pedra sobre aquele local. E elas voltam para casa, as duas entristecidas e cabisbaixas. Jesus não fez nada. Só que de repente, alguém dá um grito: Ele está vindo. Eu imagino as duas cabisbaixas. Ele está vindo. De repente, há uma notícia, e deixa eu te dizer uma coisa, e eu profetizo isso sobre a sua vida. De repente, vai chegar uma notícia dizendo: Ele está vindo. De repente, vai chegar uma notícia dizendo: Jesus está chegando. De repente, Ele está chegando. De repente, Ele está entrando, e Ele vai chegar. Aleluia. Jesus está na porta da aldeia. Quem está entendendo, diga amém. E de repente Jesus vem caminhando. Quando Jesus vem caminhando, Marta sai correndo desesperada e disse: Jesus, Ele morreu. E Jesus fala uma coisa, preste atenção aqui. Jesus diz uma coisa: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma palavra liberada: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é para a sua vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus libera essa palavra, e Jesus vai entrando. Todo mundo pensa: é tarde, mas nunca é tarde quando Jesus chega. Muitos pensam: agora não tem mais jeito, mas quando Jesus chega, Ele dá um jeito. E aquele que crê em Jesus, ainda que o casamento esteja morto, viverá. Ainda que a empresa esteja falida, viverá. Ainda que a financeira esteja acabada, viverá. Porque Ele chegou, e Ele está aqui. Ele está aqui, Ele chegou. A Bíblia diz que Jesus vai chegando, e todo mundo dizendo: não tem mais jeito. Jesus não fala nada. Porque se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, basta. Acredite nisso. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, basta. E Ele vai entrando. Ele chega para Marta e Maria e diz assim: onde vocês o puseram? E essa pergunta mexeu comigo. Onde está o problema? Olha o que Jesus está te perguntando.
onde está? Qual é o problema? Onde vocês o puseram? Qual é a área da sua vida? Onde vocês o puseram? Porque não foi eu que coloquei, foi vocês. E elas dizem assim, está lá dentro, mas já faz 4 dias e cheira mal. 4 dias. Já não dá, Jesus. Se o Senhor tivesse chego antes, daria tempo. Jesus não responde nada. Jesus vai até o problema. Escute isso. Jesus vai até o problema. Escute isso. Jesus vai até o problema. Jesus chega na entrada e Jesus disse: tirem a pedra. Mas já cheira mal. Quando eles dizem assim, já cheira mal, sabe o que é isso? Se vitimizando. Ah, Deus, não dá mais. Ah, Senhor. Jesus disse: ei, para de se vitimizar. Eu cheguei. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Deus está falando com a gente hoje. Onde está? Você, Senhor, agora não dá mais, porque o meu casamento já chegou num ponto. Jesus disse: onde é que está? Tira a pedra da vitimização. Para de dizer que não dá. Eu cheguei na sua vida, e agindo Deus, quem impedirá? Jesus chega. Quando Jesus chega, tiram a pedra. Jesus, eu acho isso tremendo. Jesus, ele não diz assim: você que morreu. Jesus apenas fala um nome. Eu imagino aquele grito, pastor Doni: Lázaro, vem para fora. Já pensou se ele dissesse assim, ó: você que morreu, vem para fora? Sairia o cemitério inteiro. É ou não é? Só que parece que Jesus errou, porque Jesus no português dele disse assim, ó, pastor Josué: Lázaro, sai para fora. Você já viu alguém sair para dentro? Parece que ele errou, né? Mas vai você com o seu português certo. Vê se você consegue fazer ressuscitar o que já morreu. Deixa que ele fala do jeito dele. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele dá um grito, aí começa a mensagem. Eu vou começar a pregar. Aleluia. Você aguenta mais um pouquinho aí? De repente, sai um homem, todo duro, todo enrolado, cheio de ataduras e ligaduras. E esse é o último estágio da vida de um homem. Enfermeiros estão aqui? Coloca gases, coloca aquilo outro. Quando não dá mais nada, enrola que acabou. Lá vem Lázaro, ó, aqui ó. A múmia. Como pode, Jesus? Como pode, eu não sei. Como aconteceu, eu também não sei explicar. Eu só sei explicar que bastou uma palavra de Jesus, e aquilo que estava morto agora está em pé de novo. Eu não sei te explicar, bastou uma palavra de Jesus. Você não veio aqui à toa, você não está me ouvindo em vão. Você que veio aqui, eu quero te dizer uma coisa: basta uma palavra de Jesus, e aquilo que estava morto vai ganhar vida novamente. E ele veio. Jesus fez um milagre, e aí nasceu essa mensagem agora. Quando ele sai, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, após ter ressuscitado a Lázaro, Jesus disse assim: agora vocês desatem. Aleluia. Eu fiz o milagre, agora vocês desenrolem essa situação. O pecado eu perdoo, mas o embaraço é você que tira. O milagre Jesus faz, mas desembaraçar e desatar essa situação é contigo. Porque não adianta ele ressuscitar e você continuar enrolado, não anda. Aleluia. Paulo chega para um menino chamado Timóteo e diz assim: Timóteo, desembarace, porque nenhum soldado chamado para a batalha se embaraça com negócios dessa vida. Paulo, ou o autor da carta aos Hebreus, não sabemos quem foi, se foi realmente Paulo, mas parece ter sido.
Paulo ele diz assim: livrando-nos de todo embaraço, corramos a carreira que nos está proposta. Lázaro acabou de receber o toque de Jesus, mas agora as pessoas precisavam desenrolar. Deus fez a parte dele, você precisa fazer a sua. Sabe por que muitas pessoas não vão mais para frente? A vida não anda porque estão embaraçadas. Estão embaraçadas com a internet, estão embaraçadas com vícios, estão embaraçadas em relacionamentos, mulheres que não é dos homens, está tudo embaraçado. Deus fez uma obra, Jesus já fez uma obra, mas as pessoas estão embaraçadas. E hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu já ressuscitei, você agora precisa desembaraçar. E a Bíblia diz, capítulo 12, que muitos dos judeus vieram agora ver aquilo que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que não entendeu. A Bíblia diz que muitos vieram de longe para ver aquilo que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Eu vou repetir. Muitos viajavam quilômetros de distância para ver aquilo que Jesus tinha feito na vida de Lázaro. Eu vou profetizar algo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa. Muitos virão de longe para ver aquilo que Jesus fez na sua vida. Muitos virão de longe para ver. Foi verdade mesmo? Ele saiu daquela situação? Foi verdade mesmo? Como é que ele saiu daquela situação? Muitos hão de ver quão grande é o seu Deus. Casamentos que estão falidos, empresas que estão mortas, pessoas que já estão sem vida. Eu vou compartilhar uma mensagem em breve. É pior, ou na verdade é melhor morrer do que perder a vida. Muitas pessoas não morreram, mas perderam a vida. Casamento sem vida, ministério sem vida. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Ele te trouxe aqui para te dizer uma coisa: não importa o estágio que esteja a sua vida hoje. Pastor, se você veio ouvir a voz de Deus, preste atenção, eu vou orar por você agora. Não importa a situação que você está agora, neste momento. Jesus está falando contigo. Eu posso trazer vida novamente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Uma presença de Deus aqui. Talvez você chegou aqui como Lázaro. Não tem mais jeito. Pastor, se o Senhor conhecesse como eu estou. Pastor, se você souber como é que está a minha vida financeira. Pastor, está cheirando mal já, pastor. Se você soubesse, pastor, como é que está o meu relacionamento na minha casa. Se eu soubesse, pastor, como é que está o meu ministério. Eu não sei, eu não moro lá, mas tem alguém que ama passar por lá. Ele restaura a comunhão e Ele restaura a alegria. Deus está falando com você já tem um tempo que Ele vai ressuscitar. Deus está falando com você já tem um tempo que aquilo que estava morto vai viver. Deus está falando com você já tem um tempo que Ele vai agir na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.